Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Simone Ferreira e esse é o canal A Chave dos Arquétipos. E hoje eu vou falar de dois arquétipos que são bons arquétipos, porém, quando você vive esse arquétipo no lado sombra, tua vida trava. São o arquétipo do inocente e o arquétipo da super-heroína, ou do herói, vai, da forma que você achar melhor. Eu, por muito tempo, eu sem perceber, quando eu não estudava ainda as questões dos arquétipos, por muito tempo eu vivi sobre a sombra, vivenciando esses dois arquétipos, que, que é o arquétipo do inocente e da super-heroína ou do herói, né? Eu era uma pessoa que muitas das vezes eu queria resolver problemas dos outros. Então eu era uma pessoa assim que eu vivia muito na energia do próximo, na energia dos outros. Às vezes a pessoa vinha desabafar um problema comigo, eu dava ali um conselho para a pessoa, mas ao mesmo tempo eu absorvia toda a energia daquele desabafo, daquele problema que a pessoa estava ali passando. Então eu era uma pessoa assim que eu não conseguia dizer não. Então muitas das vezes eu pegava problemas dos outros e isso de uma maneira geral atraía problemas para mim, confusão para o meu lado, porque muitas das vezes a pessoa chega com um problema para você e você vai ali, você toma as dores daquela pessoa. Aí a pessoa se resolve e ela fica contra você. Então eu era uma pessoa assim que eu de fato, às vezes eu carregava muita carga dos outros e não olhava para mim mesma. Me doava demais, sabe? Era uma pessoa assim que eu me doava por demais. Então eu não sabia impor limite. Muitas das vezes eu não percebia a maldade que a pessoa tava ali comigo. Talvez, né, por eu estar vivenciando muito esse arquétipo do inocente, talvez tinha ali um lado da minha criança interior não curado, e então eu tinha essa necessidade de sempre estar agradando a todos, sempre estar ali prestativa, sendo a boazinha, aquela pessoa que não sabia dizer não, que não sabia impor a minha vontade e a minha verdade, mas porque no fundo, no fundo, eu fazia isso? Porque eu buscava aprovação. Eu fui criada dessa forma, né? Então são reflexos até da minha infância que depois se refletiu na vida adulta. Então, quando a gente é criança, muitas das vezes que a gente não tem tanta atenção dos nossos pais, dos nossos familiares, a gente tem aquela carência que é aquela coisa da criança mesmo, né? A criança ela quer aconchego, ela quer mimo, ela quer ser cuidada. E muitas das vezes na infância, que nem na minha, eu não tive todo esse amor, todo esse apoio. Então, vem da minha infância. Então eu queria fazer as coisas o mais o mais possível para poder agradar, para ser aceita. Então, quando a pessoa ela tá vivendo nesse arquétipo do herói, da heroína, ela acaba pegando muitas demandas que não são delas, não são dela. Ela acaba muitas das vezes vivendo história dos outros, sempre fazendo muito pelos outros, correndo pelos outros. Dentro da casa, ela é aquela mulher que resolve tudo. Muitas das vezes o marido não ajuda, o filho não ajuda nas tarefas e ela fica ali aquela super mulher, aquela super mãe. Então é necessário a gente entender os arquétipos e entender sobre qual arquétipo a gente está vivenciando na nossa vida atual. Por isso que é muito importante buscar o conhecimento, você estudar e entender das coisas. Então, o arquétipo do inocente também foi algo que eu vivi muito. O lado sombra me atrapalhou bastante numa fase da minha vida.
que eu era aquela pessoa que muitas das vezes eu tinha uma amizade e eu não via maldade na pessoa, sabe? Às vezes eu tinha amizade, assim, eu era uma pessoa que eu desabafava da minha vida. Tipo, eu emprestava dinheiro, a pessoa não pagava, às vezes a pessoa falava mal de mim, depois eu, às vezes, ficava sem falar com a pessoa e a pessoa vinha pedir desculpa, eu voltava à amizade e a pessoa voltava a me apunhalar, voltava a me trair, voltava a aprontar. Nos relacionamentos também, no passado, assim, eu tive namorados que teve traições e mesmo assim eu perdoava, voltava. Então, eu não conseguia, assim, enxergar a maldade nas pessoas. Eu tinha, assim, uma visão, assim, como que se o ser humano fez, não fez por mal, que no fundo, as pessoas são boas. É óbvio que as pessoas, todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Mas a gente também precisa, hoje eu entendo que a gente precisa identificar as sombras das pessoas também, as intenções que as pessoas têm, entender o jogo da vida. Então eu não tinha essa visão, essa consciência na época. Então eu acabei. O celular tá com a bateria já meio baixa. Então eu acabei vivenciando essas energias negativas desses arquétipos. Então, porque se você é uma pessoa que, que você quer resolver tudo, que você pega muitas tarefas para fazer, que muitas das vezes você resolve questões que nem suas são, você pega problemas, sofrimento do outro e você tem muita dó das pessoas, eu tinha muita pena das pessoas, sabe? Então eu era uma pessoa assim que eu falava, ai, mas eu vou ajudar sim, coitada dessa pessoa. No fundo ela não é tão mal. Nossa, ela tá precisando. Então eu tinha muito esse coração assim de ajudar, de ser muito solidária. Era uma coisa que, sei lá, eu queria ser muito boazinha. E a gente pode sim ser bom, ajudar o próximo, mas sem ser idiota, sem ser trouxa dos outros. Porque a serventia demais, a bondade em excesso, se torna um convite para pessoas mal intencionadas e sugadoras. Então, tudo tem que ser muito bem equilibrado. É a gente não se doar demais, mas ao mesmo tempo também não se fechar, não ficar ali com o coração duro, rígido, mas porém a gente saber observar. Hoje eu entendo muito mais das energias, eu sinto muito a energia das pessoas, eu trabalho muito a minha intuição, mas foi uma fase assim da minha vida que eu vivi literalmente à sombra desses dois arquétipos. Pessoal, se você ficou comigo até aqui, se você gostou desse vídeo, se você já usou esses arquétipos, se em algum momento você também achou que viveu o lado sombra do arquétipo do inocente e do arquétipo do herói ou da heroína, do super-herói ou da super-heroína, deixa aqui nos comentários a sua experiência para que a gente consiga crescer e expandir todos juntos. Porque quando você deixa o seu comentário, você ajuda outras pessoas que ou agora ou futuramente vão acessar esse vídeo e todos nós crescemos e aprendemos juntos. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!